Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é o livro de Daniel, capítulo 5. A escritura na parede, a loucura de Belsazar, do rei Belsazar. O que ele aprontou, que eu vou contar a história para você. Que ele não aprendeu nada com seu avô Nabucodonosor. No capítulo 4, Nabucodonosor era prepotente, era pretensioso, né? O cara falou que a glória que era para ele, que foi edificada a cidade de Babilônia, mas glórias tem que dar a Deus, igual disse no capítulo 4. Todas as glórias é para Deus. E o seu neto Belsazar, anos depois, o cara não aprendeu nada do que o seu avô. Foi salvo por Cristo. A lição que o seu avô deixou, ele não aprendeu nada. Vou contar a história para vocês. Primeiro, eu peço a ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative o sininho de notificações para receberem o meu vídeo e compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé? Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor estará comigo, meu Deus. Faça-me de mim o seu servo. Neste dia maravilhoso do Senhor, meu Pai, o sábado do Senhor, que começou hoje ao pôr do sol e que termina amanhã ao pôr do sol. 24 horas de adoração e louvor neste sábado do Senhor, meu Pai. Por isso, fique comigo nesses minutos e segundos que eu for pregar a Tua palavra, Senhor. Contar a história do capítulo 5 de Daniel. A sua palavra é a verdade e sempre será, meu Deus. Tudo isso eu peço e clamo em nome do meu Salvador, Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, vamos lá. Capítulo 5 de Daniel. A escritura na parede. Vou ler os primeiros versículos. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirará do templo que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei e os seus grandes e suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze e de ferro, de madeira e de prata, e de pedra. Madeira e de pedra. Vou até o versículo 4 aqui. Vamos ler. Relatei aqui, sobre Daniel capítulo 5, Babilônia e o juízo final. Que também nesse dia caiu Babilônia. Vamos lá. O ano foi 539. Daniel tinha 80 anos. Vamos dar uma passada, no contexto. Desde o capítulo 1, quantos anos Daniel tinha? Daniel, em 605, que foi do Daniel capítulo 1, ele tinha 18 anos de idade, no ano 605 a.C. Depois, no capítulo 2... que foi no ano 602 a.C., ele tinha 21 anos, quer dizer, tinha passado-se já 2 anos, 3 anos. No capítulo 3, que foi no ano 593 a.C., Daniel já tinha 30 anos, quer dizer, passaram-se 8 anos, desde que, do capítulo 2 de Daniel. Ele tinha 30 anos. E no capítulo 4... que foi no ano 569 a.C., ele tinha 52 anos. Quer dizer, passaram-se 22 anos, depois, que os 3 anos de Daniel, foram para a fornalha ardente. E agora, estamos no ano 539, e Daniel tem 80 anos. Se passaram-se bastante anos para chegar a 80 anos, só que, depois dos capítulos dele, vai voltando para trás. Agora ele está com 80 anos, no capítulo 6 avança, mais, a idade dele, só que no capítulo 7 e 8, voltam
que Daniel ficar mais novo. Eu vou explicar mais para frente isso, tá bom? Vamos lá. E acham-se sobre nós os perigos dos dias finais. Conselho sobre Educação, página 114. Acham-se sobre nós os perigos dos dias finais, e cumpre-nos vigiar e orar e estudar e dar ouvidos às lições que nos livros de Daniel e de Apocalipse. Quer dizer, que devemos dar atenções no livro de Daniel e Apocalipse, que são 2 livros. Daniel é a profecia e Apocalipse é a revelação. Vamos falar sobre um pouco dos reis de Babilônia, como foram, né, a dinastia dos reis da Babilônia. Nabucodonosor reinou de 605 a 562 a.C. Evil-Merodach, que foi o filho de Nabucodonosor, que se chamava também Amel-Marduk, reinou de 561 a 560, um ano só, de reinado. Negal-Shar-Uzur, Neglissar, regressou-se de 560 a 556 a.C. Labashi-Marduk, laboroso Artashdoc, 555 a.C. Quer dizer, que eles foram eles foram genros de Nabucodonosor, que eles só reinaram um ano só, era um ano apenas. Nabonido, Labineto, reinou-se de 555 a 539 a.C. Foi regentes, né? Daí Belsazar, né, que é o que eu estou contando a história, reinou também durante esse tempo, né, que Nabonido reinou de 555 a 539, mas ele reinou em outro país. E o Belsazar, que era filho de Nabonido, reinou em seu lugar. Belsazar, filho mais velho de Nabonido, foi nomeado corregente do império em 553 a.C. Vamos agora ler a história a história da redenção, página 393. Assim, sob novo disfarce, o grande rebelde ainda prossegue em sua luta contra Deus, luta iniciada no céu, e durante quase 6.000 anos continua na terra. Quer dizer, está falando aqui de Satanás, que se rebelou no céu e está destruindo a terra durante quase 6.000 anos. Ele só vai parar quando Cristo voltar. Vamos continuar lendo o livro de Daniel, capítulo 5, verso 5. No mesmo instante apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam defronte do candeeiro, na caidura da parede do palácio real, e o rei viu os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram, as juntas dos seus lombos se relaxaram. Quer dizer, que está falando aqui que as pernas se batiam, e os seus joelhos batiam um ao outro. O rei ordenou em voz alta que se introduzissem os encantadores, os caldeus e os feiticeiros. Quer dizer, mais um erro. No capítulo 2, no sonho da estátua assustadora, dos impérios mundiais, Nabucodonosor mandou chamar os feiticeiros, os caldeus, os encantadores. Ninguém sabia relatar. Daniel foi lá e interpretou. No capítulo 4, Nabucodonosor teve o sonho, de sua redenção. Também mandou chamar os feiticeiros, os caldeus, os encantadores. Mais um erro. E agora o terceiro erro. Belsazar também errando. Quem introduziu, quem interpretou, mais uma vez, vocês sabem, Daniel. Os feiticeiros, falou o rei, disse os sábios da Babilônia: qualquer que ler esta escritura e me declarar sua interpretação será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro ao pescoço e será o terceiro no meu reino. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler as escrituras, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Com isto se perturbou muito o rei Belsazar, e mudou-se o semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados.
Vou ler agora um texto. Profetas e Reis, página 267. Graças à loucura e fragilidade de Belsazar, o neto de Nabucodonosor, a orgulhosa Babilônia devia logo cair. Admito em sua juventude a partilhara da autoridade real. Belsazar se gloriou de seu poder e exaltou-se em seu coração contra o Deus do céu. Muitas tinham sido as suas oportunidades de conhecer a vontade divina e compreender sua responsabilidade de render-lhe obediência. Estava ele informado do banimento de seu avô, pelo decreto de Deus da sociedade dos homens, e estava familiarizado com a conversão e miraculosa restauração de Nabucodonosor. Mas Belsazar permitiu que o amor dos prazeres e a glorificação do eu obstinarem as lições que jamais devia ter esquecido. Aquilo que Nabucodonosor tinha finalmente alcançado a preço de inadutos, com indiferenças, mas dentro das indutos, sofrimentos e humilhação, Belsazar passou por alto com indiferença, mas dentro das fortalezas aparentemente inexpugnáveis, com suas muralhas macias e seus portões de bronze, protegida pelo rio Eufrates e com abundante provisão em estoque, o voluptuoso rei sentiu-se seguro e passava o seu tempo em folguedos e festança. Em seu orgulho e arrogância, com um temerário senso de segurança, Belsazar deu um banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. A história dos Hebreus, de Flávio Josefo, que foi um historiador, Flávio Josefo. Numa sala onde havia um armário riquíssimo, em que se conservavam os preceitos vasos de que os reis costumavam a se servir. A isso ele quis acrescentar uma nova magnificência e ordenou então que trouxessem os vasos sagrados do templo de Jerusalém. Quer dizer, que ela foi desobediente, que ela não aprendeu nada que o seu avô Nabucodonosor passou de lição para todo o reino da Babilônia. Versículo 10 agora, do capítulo 5. A rainha mãe, por causa do que havia acontecido ao rei aos seus grandes, entrou na casa do banquete e disse: Ó rei, vive eternamente, não se turbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai se achou nele luz, e inteligência e sabedoria como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. Porquanto espírito excelente, conhecimento e negligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis se acharam neste Daniel, a quem o rei pusera o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, a Daniel, e ele dará a interpretação. Versículo 13. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: És tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acham luz, inteligência e excelente sabedoria. Acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios, os encantadores, para lerem esta escritura e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação destas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer que de ti podes dar interpretações e solucionar casos difíceis. Agora, se puderes ler esta escritura e fazer-me saber a sua interpretação, será vestido de púrpura, terás cadeias de ouro ao pescoço e serás o terceiro no meu reino. Então respondeu a Daniel e disse na presença do rei: Os teus presentes fiquem contigo, e dá os teus prêmios a outrem. Todavia lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Vamos ler agora para o livro de Profetas e Reis, página 268.
a razão destronada pela despoderadora intoxicação, os mais baixos impulsos e paixões agora em ascendência. Rei em pessoa tomou a dianteira na dissoluta orgia. Ao prosseguir a festa, ele mandou trazer os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor tinha tirado do templo, que estava em Jerusalém, para que bebessem por eles. O rei queria provar que nada era demasiado sagrado para que suas mãos tocassem. Vamos ler agora. Quer dizer, cara, ele desobedeceu. O cara já estava desobedecendo. O cara já, cara, como se diz, gloriando. Cara, deuses de pedra, cara de madeira. Cara, ainda mexeu nos utensílios do Senhor. Quer dizer, cara, foi para, cara, Deus castigar mesmo e derrubar Babilônia. Daniel, o profeta do juízo, página 46. No meio da festança, todo o sentimento de reverência foi posto de lado. O rei ordenou que os vasos do templo que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém fossem usados na ocasião. Não somente os vasos profanados, mas a ocasião foi transformada numa celebração desabusada, em honra aos dos deuses de Babilônia. Quer dizer, além de ter pegado os utensílios do Senhor, cara, foi dar louvores a deuses de pedras e madeiras, cara, que não ouvem e que não escutem. A orgia logo assumiu o aspecto de um desafio ao verdadeiro Deus. Esquecendo as lições do passado, Babilônia estava marchando para sua ruína inevitável. A fraqueza militar babilônia juntava-se à corrupção moral. Quer dizer, que ela estava decaindo. Ela já estava decaindo já pela profecia de Isaías, né, que falou, cara, do rei Ciro. E no último ano de sua vida, a Babilônia estava decaindo. Ela podia ter caído de pé, cara, não, mas cara fez questão de cair, cara, de joelhos, cara, cair, cara, na masmorra, cara, do fundo do poço. Ó Rei, Deus o Altíssimo, deu a Nabucodonosor teu pai o reino e a grandeza, glória e majestade. Por causa da grandeza que lhe deu, povos, nações e homens de todas as línguas tremiam e temiam diante dele. Matavam a quem queria, e quem queria deixava com vida. A quem queria exaltava, e a quem queria abatia. Quando, porém, o tornou soberbo e arrogante, foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. Foi expulso dentre os filhos dos homens, o seu coração foi feito semelhante a dos animais. E a sua morada foi com jumentos monteses. Deram-lhe a comer erva como os bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, a quem quer constitui sobre ele. Tu, Belsazar, quem és seu filho? Que és seu filho, não humilhastes o teu coração, ainda que saibais de tudo isso. E levantastes contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu e os teus grandes e as tuas mulheres, as tuas concubinas bebestes vinho neles, e além disso, destes louvores aos deuses de prata, de ouro e de bronze e de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus em cuja mão está a tua vida, e todos os teus caminhos a ele não glorificaste. Então da parte dele foi enviada aquela mão e traçou essa escritura. Esta, pois, é a escritura que se traçou, Mene, Mene, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesados fostes na balança e achado em falta. Peres, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Eu vou acabar de ler aqui o último estrofe, mas vou ler mais um texto aqui. Profetas e Reis, página 268. Mal imaginava Belsazar que havia uma testemunha celestial de sua grosseira idolatria, que um divino vigia incógnito olhava a cena de profanação, ouvia a sacrilégia e hilaridade,
contemplava a idolatria. Uma pálida mão aparece e traçou na parede do palácio caracteres que luziam como fogo. Era um sinal de condenação ao rei. Cessou a ruidosa festa, enquanto homens e mulheres possuídos de terror observavam a mão traçando os misteriosos caracteres. Belsazar era o mais aterrorizado de todos eles. Era aquele que sobre todos os demais tinha sido responsável pela rebelião contra Deus. Quer dizer que ele tinha já se arruinado. Cara, que ele tinha, como se diz, cara, assinando a própria condenação. O cara não aprendeu nada. Cara, da soberba do seu avô, que ele se arrependeu e foi salvo. Cara, devia de fazer o quê? Também, cara, se arrepender, cara, durante o seu reinado e fazer um reinado próspero. Fazer um reinado, cara, de paz. Cara, mas não. Cara, foi um reinado de festas, cara, de orgias, idolatrias. Não aprendeu nada com seu avô. Vamos ler o último estrofe. Então, versículo 29. Então mandou Belsazar que vestisses Daniel de púrpura e lhe pusessem cadeia de ouro ao pescoço, e proclamassem quem passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Naquela mesma noite foi morto um Belsazar, rei dos caldeus, e Dário o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Aqui terminou o capítulo 5, mas tem considerações aqui para falar com vocês. Livro de Heródoto. Desviando o rio por um canal para o lago, que até então era um pântano, Ciro fez com que a corrente diminuísse até que o rio pudesse ser atravessado. Quando isso aconteceu, os persas que estavam a postos entraram em Babilônia pelo canal do Eufrates, que agora estava raso na altura da metade da coxa de um homem. Quer dizer, foi nesse dia, cara, nessa noite, que Ciro, cara, cortou a passagem do rio que protegia a Babilônia, cara, e entrou na cidade. Mas isso está escrito em Isaías, capítulo 45, versos 1 a 4. Eu vou relatar aqui para vocês. Isso aconteceu no dia 12 de outubro de 539 a.C. Vamos ler agora Profetas e Reis, página 271. Enquanto ainda no salão de festas rodeado por aqueles cuja sorte tinha sido selada, o rei foi informado por um mensageiro que a sua cidade foi tomada pelo inimigo contra cujos planos ele se imaginava seguro. No exato momento em que os reis e seus nobres estavam bebendo pelos vasos sagrados de Jeová e louvando a seus deuses de prata e ouro, os medos e persas, havendo desviado do seu leito e o Eufrates, estavam marchando para o coração da cidade desguarnecida. O exército de Ciro estava agora sobre os muros do palácio. A cidade estava cheia de soldados inimigos. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. Um rei estrangeiro ocupou o trono. Vamos ler agora, antes das lições do capítulo 5, que eu vou relatar para vocês, Apocalipse. Vamos lá em Apocalipse. Apocalipse, capítulo 18, versos 1, 3, 4 e 5. Falando de Babilônia também. O anúncio da queda de Babilônia. Essa é a Babilônia espiritual. Essa é aquela que eu estou agora que eu estou pregando, é sobre Babilônia física, aquela Babilônia que existiu, era original. Estou falando agora de Babilônia espiritual. Depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as coisas têm bebido do vinho do furor da sua prostituição.
Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo: Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices de seus pecados e para não participardes de seus flagelos. Por quê? Porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos seus atos iníquos que ela praticou. Quer dizer, sai dela, povo meu. Cara, sai da Babilônia espiritual. Cara, sai, cara, da imundícia. Cara, sai da sua religião, cara que não prega a verdade, que fica distorcendo a palavra. Sai desta Babilônia espiritual. Vamos para 2 Coríntios, capítulo 6 e o verso 2. Segunda Coríntios, capítulo 6, verso 2. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a quem não recebeis em vão a graça de Deus, porque ele diz: Eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Quer dizer, que Deus está escutando, nossas preces, devemos de nos apresentarmos. Vamos para Isaías. Isaías capítulo 13 e o verso 17. Isaías 13, 17. Tem várias passagens aqui de Isaías. Isaías capítulo 13, verso 17. E eis que despertarei contra eles os medos, que não farão caso de prata, nem de tampouco desejarão ouro. Quer dizer, aqui já estava falando sobre a profecia contra a Babilônia. Agora, Isaías capítulo 39, versos 6 e 7. Isaías 39, versos 6 e 7. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com que entesourarem teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Dos teus próprios filhos que tu gerastes tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Quer dizer, nessa foi Daniel e seus amigos, foram eunucos lá na Babilônia. Agora, Isaías 44, verso 28. 44, verso 28. E que digo de Ciro? Ele é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. Que digo também de Jerusalém? Será edificado e do templo será fundado. Quer dizer, aqui está falando já de Ciro, que era um capítulo antes, que era no 44, verso 28, que ele estava falando de Ciro. Quer dizer, nem nascido Ciro era. Na história, na enciclopédia fala que quando Daniel relatou isso para Ciro, que eram as palavras de Isaías, que eu vou relatar agora, Ciro se, assim, como se diz, ficou espantado. Ele relata, eu não era nem nascido. Isso que... Aí ele perguntou quanto tempo, que era essa passagem. Daniel falou que quase 200 anos antes. Isaías viveu antes de Daniel. Então, quer dizer, 200 anos antes, de Daniel. Isso já foi profetizado. Ele ficou, sobremodo, como se diz, ele se espantou. Nossa, eu não era nem nascido. Deus já falava o meu nome. Isaías 45, versos 1 a 4. Ciro, o libertador de Israel. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações ante a tua face, para discernir os lomos dos reis, e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibais que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome.
por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome e te pus o sobrenome, ainda que não me conheces. Quer dizer, Ciro não conhecia o Senhor, ele nem era nascido na época. Ele mesmo quando nasceu, ele invadiu Babilônia, ele não conhecia o Senhor. Quer dizer, que coisa extraordinária. Eu, fico maravilhado, vendo esta profecia. A profecia é escrita antecipadamente. Bota na sua cabeça e na sua mente. Profecia é escrita antecipadamente. É escrita antecipadamente e é cumprida. À risca. Que Deus antecipa é cumprido à risca. Vamos ler agora as lições do capítulo 5. A lição número 1. Aprendemos que nenhum pecado fica sem punição, e quando os pecadores sabem que estão fazendo algo errado, a punição pode ser maior ainda. A lição número 2. Aprendemos também que Deus leva com seriedade mortal atos que envolvam coisas sagradas. Número 3. Devemos aprender com o erro dos outros e agirmos diferente. Como disse um filósofo, aqueles que não conseguem lembrar o passado estão condenados a repeti-lo. A lição número 4. Soberania de Deus que às vezes se revela mediante ao juízo divino. Permanece como um dos pontos teológicos mais importante do livro. Naquele dia Belsazar foi julgado, condenado e morto. Babilônia perdeu seu poder para o Império Medo-Pérsia, porque Deus agiu. Quer dizer, aqui foi o capítulo 5, pelas lições do capítulo 5. Quer dizer, a queda de Babilônia, que era o dia que Babilônia caiu, que era por desobediência, que era por idolatria e orgia. Que era você quer para a sua vida isso? Que era você quer te decair? Que era você quer se perder? Você quer ter a morte eterna? Que era sendo idólatra? Que era fazendo parte de orgia? Que era sendo desobediente a Deus? Que era você quer isso? Olha o que aconteceu nos antepassados, era no passado. Você quer repetir isso? Então se volte para Deus hoje. Volte para o Senhor hoje. Aceita Cristo em seu coração, em sua alma, em sua mente, em todo o seu ser. Aceite. Ande com Cristo, ande com Deus. E você, vai se salvar. Vai morar com Deus eternamente na Nova Jerusalém. Vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por este dia do Senhor que começou hoje ao pôr do sol e que termina amanhã ao pôr do sol, 24 horas de adoração e louvor. O sábado do Senhor, meu Deus, relatado na Bíblia, em Êxodo capítulo 8, versos 20. Por isso, meu Deus, versos 11. Por isso, meu Deus, venho aqui, quero falar sobre o livro de Daniel, a desobediência do rei Belsazar, que não aprendeu nada com seu avô, Nabucodonosor, que foi salvo pelo Senhor, meu Deus. Por isso, meu Deus, venho relatar a todos o que leva à desobediência, à idolatria, que voltem ao primeiro amor, que é o Senhor, meu Pai, que voltem à primeira luz, aquela luz do Senhor, meu Deus. Por isso, tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, peço a ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau.